com a repercussão da censura imposta ao candidato Pablo Marçal, a pedido da também candidata Tabata Amaral, diversos parlamentares e personalidades se manifestaram pelas redes sociais, alertando sobre o avanço da ditadura da toga e da sanha totalitária da extrema-esquerda. O ex-presidente Jair Bolsonaro declarou: independente de quem tenha a rede censurada, eu não compactuo com essa prática, porque cada vez mais vai se tornando uma rotina. Daqui a pouco, estamos todo mundo aí censurado. Só quero deixar bem claro, independente de quem seja, não concordo com a censura, tá ok? Já falamos mais cedo em entrevista e sempre foi nossa atuação desde o início. Todos precisam ser cobrados sempre. Um forte abraço. O deputado capitão Alberto Neto respondeu ao ex-presidente: Deus, pátria, família e liberdade. O deputado Sanderson disse: censura, a arma predileta das ditaduras que compõem o eixo do mal. China, Rússia, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e Irã. Será também usada no Brasil. É requisito que a esquerdalha brasileira tem que cumprir para fazer parte do eixo. Vamos reagir antes que seja tarde demais. O deputado Evair de Mello lembrou: Bolsonaro, durante as eleições de 2022, teve mais de uma centena de interferência da justiça durante o processo eleitoral, o que com certeza trouxe inúmeros prejuízos. Agora, a pedido da mesma esquerda, a justiça se curva e suspende de forma covarde e sorrateira as redes do Pablo Marçal. Infelizmente, grande parte da justiça brasileira tem lado político e não é cega como deveria. Minha solidariedade ao Marçal e meu repúdio a qualquer tipo de censura. Por um Brasil livre. Vai vendo, Brasil. Evair de Mello acrescentou: o PSB do Renato Casagrande, puxadinho do PT que entrou na justiça para suspender as contas do Pablo Marçal, é o mesmo que na pandemia entrou na justiça para suspender operações policiais em locais de atuação do tráfico. Entenderam ou precisa desenhar a quem eles servem? A esquerda brasileira é dissimulada, falsa e sorrateira, sem falar da índole. A deputada Bia Kicis apontou: partido de Tabata Amaral pede a suspensão das redes sociais de Pablo Marçal e juiz concede liminar. A censura está virando moda neste país. Uma lástima. E fica claro que a esquerda não respeita a democracia. O deputado estadual Gil Diniz ironizou: a vendedora de absorventes conseguiu o que queria. A derrubada de contas em redes sociais de qualquer candidato num pleito como o da capital paulista é absurda e inadmissível. O senador Magno Malta se revoltou com a atuação do sistema. Ele disse: o sistema se acha, mas é covarde. A suspensão de perfis mostra o tamanho da covardia. Magno Malta lembrou a atuação do ajudante de Alexandre de Moraes no TSE, lembrando que ele desgraçou muitas famílias a mando do ministro. O senador disse: uma sede, uma tara de calar as pessoas. Aí está o caso do Pablo Marçal. Suspender o perfil dele. O sistema se acha, mas é covarde. E vocês ainda têm a vênia dos poderes como o Senado. O senador apontou: o que o sistema está fazendo com Pablo Marçal é uma covardia. O deputado Daniel Freitas disse: lembrando que a Tabata há pouco tempo denunciou um humorista porque não gostou de uma piada que ele contou em seu show. O rapaz perdeu o emprego por causa disso. O deputado Hélio Lopes se solidarizou: a liberdade de expressão é um bem da humanidade. Não importa quem está sendo censurado, isso jamais poderia acontecer. É algo que deve ser repreendido por todos. Meu irmão Jair Bolsonaro sofreu essa marcação cerrada do judiciário que derrubou muitas coisas e proibiu diversos temas de serem postados. Sou solidário com todos que têm ou tiveram suas mídias derrubadas. Eu mesmo fui intimado pelo TSE para tirar um vídeo que falava do Lula. Então sei exatamente que não é fácil passar por isso. O senador Carlos Portinho disse:
A disseminação da censura alcança os municípios nessas eleições. É o fenômeno da multiplicação dos censores. Suspender redes sociais, importante ferramenta de comunicação, é uma ameaça à liberdade de expressão grave, com consequência no equilíbrio do processo eleitoral. Cala-se o candidato e também os seus eleitores e aqueles em potencial impedidos de o acessar. E assim, tribunais escolhem os candidatos. Espero realmente que o efeito seja contrário e o eleitor responda nas urnas. O deputado Maurício Marcon disse: nada como a justiça brasileira para defender nossas liberdades. Só nas democracias mais pujantes redes sociais são censuradas. Obviamente, o partido que pediu a suspensão tem o S de socialista no nome, PSB. Já estamos mesmo na ditadura. O escritor Flávio Gordon se exaltou. Tabata Amaral é mais uma censora autoritária, como todos os representantes do seu movimento político, a extrema-esquerda globalista. Essa bebê de proveta de Lehman, Soros e que tais tem a carinha dos pais. O diretor regional da Abrajuc, Luiz Cláudio, disse: a verdadeira Tabata Amaral não é a da voz delicada, com a boca cheia de sorrisos e batom. A verdadeira Tabata Amaral é a da censura, das acusações em relação à vida privada dos concorrentes, do tapetão. O empresário Otávio Facuri apontou: no desespero, o sistema acaba cometendo os erros mais elementares. Com esse daqui, por exemplo, estão consolidando Marçal como vítima antissistema. Desse jeito, vão acabar elegendo-o no primeiro turno. O deputado Luiz Lima lembrou que não é a primeira iniciativa do PSB que atenta contra a democracia. Ele disse: quando a justiça passa a interferir na democracia, estamos definitivamente chegando ao fundo do poço. As prisões políticas após o dia 8 de janeiro são alguns dos mais recentes sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido há muito tempo, com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, a intenção é impedir o funcionamento do jornal, privando-o de sua fonte de renda. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pessoal, eu acabo de receber aqui a notícia que o PSB conseguiu uma liminar para derrubar todas as redes do candidato Pablo Marçal em São Paulo. O PSB, esse mesmo partido que aqui no Rio de Janeiro entrou também com um pedido no Supremo Tribunal Federal
para que a polícia fosse impedida de fazer incursões nas comunidades e, consequentemente, depois de 1 ano, 2 anos, o crime organizado aqui no Rio de Janeiro se fortaleceu, mas agora é a democracia que está sendo atingida. O presidente Bolsonaro sempre falou em Deus, pátria, família e liberdade. É justamente a liberdade que querem tirar da gente. Eu tenho certeza que esse pedido do PSB foi acatado pela Justiça para impedir um candidato competitivo com chances reais de chegar à vitória. Não vou discutir aqui se você deve votar no Nunes ou no Pablo Marçal, mas quando a Justiça passa a interferir na democracia, estamos definitivamente chegando no fundo do poço. Era o único meio do candidato Pablo Marçal se comunicar com o eleitor, já que ele não vai ter tempo de televisão, não vai ter tempo de propaganda em rádio, em televisão. Eles vão tirar a mídia social do Pablo Marçal. Tá aí a notícia. Mas, olha, algo me diz que isso vai ter o resultado inverso. E pode sim São Paulo ter eleição definida no primeiro turno. Um forte abraço, fiquem com Deus. O sistema se acha, mas é covarde. A suspensão de perfis mostra o tamanho da covardia. Quando Tagliaferro, falando à revista Oeste, ele disse que nunca soube quem era Paulo Figueiredo, que ele nunca soube quem era o Alan dos Santos, que ele não sabia nem quem era todos os outros, e aí envolve Constantino, aí envolve Oswaldo Eustáquio, envolve todo mundo, mas que ele cumpria a ordem do chefe, desgraçou a vida dessas famílias por ordem de Alexandre de Moraes. A força do sistema, mas um dia se revela. Por isso tanto medo de rede social, por isso tanta vontade de cessear a liberdade, uma sede, uma tara por calar as pessoas. Aí está o caso de Pablo Marçal. Suspendeu os perfis do cara? O porquê disso? O porquê disso? Suspendeu o perfil do cara porque no processo político. Então o sistema se acha, mas é covarde. Vocês são covardes. E vocês ainda têm a vênia dos poderes, como o Senado. O povo está comentando sobre os perfis do Pablo Marçal. Por que vão? Por que vão suspender os perfis do cara? Porque o cara está dentro de um processo eleitoral e que está enfrentando o sistema? Eu sou contra, seja quem for. Se tivesse que suspender os perfis de todos aqueles que são adversários, do próprio Boulos, de Tabata, de qualquer um, do Datena, eu me levantaria. Porque eu tenho feito isso minha vida inteira. E eu quero dizer uma coisa. Eu li uma entrevista no Poder 360 do presidente do Senado, Pacheco, sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. Ele disse que tem que analisar com muito cuidado, com aquela coisa dele de constitucionalista, e ele realmente conhece a lei e por conhecer deveria estar se comportando de outra forma. Mas eu li uma frase muito ruim, Pacheco, que isso é coisa de lacrador. Lacrador, quando você nem pensava em entrar na política, ou se pensava, mas não estava. Eu era deputado federal, presidente de uma grande CPI, cheguei no Senado em 2003, Pacheco, e já falava sobre o ativismo judicial. Eu não estou atrás de like, nem sou lacrador, não. Mas você é omisso. Você é omisso. E se o povo se levanta, nós vamos para a rua, dia 7, fora Moraes, pelo impeachment de Moraes. E o povo do Brasil está sofrendo por culpa sua, que se assenta com eles. Mas você não fala em nome do Senado, não. E não fala em meu nome, nem em nome do povo brasileiro. O Tagliaferro passou de perseguidor a perseguido agora. Agora você está pedindo arrego? Conta tudo que você sabe, velho. Bota tudo para fora que nós estamos precisando. Tudo que é feito no escuro um dia virá à luz. E agora, a perseguição nas redes sociais. É exatamente por isso que tentaram nos calar durante todo esse tempo com a sua ajuda, Tagliaferro. Mas você pode muito bem se tornar uma ferramenta para ajudar o Brasil agora. E ajudar que o presidente Pacheco tenha compreensão. Eu não sou lacrador não, viu, presidente? Se você falou isso,
Você não está falando em nome de todos os senadores, não. Aquela reuniãozinha sua com todo mundo lá, com o sistema é covarde. E o que o sistema está fazendo com o Pablo Marçal é covardia, que nós não concordamos, nem batemos palma para isso. Sistema covarde. Covarde.